Senhora Presidente, caros colegas, eu quero começar antes dando um panorama de como está nosso estado, com dados oficiais. Vamos começar assim. Municípios afetados, 446, pessoas em abrigos, quase 80 mil pessoas em abrigos, desalojados, quase 540 mil pessoas desalojadas. Pessoas afetadas, mais de 2 milhões e 100 mil pessoas. Pessoas feridas, 806 pessoas. Desaparecidos, 124. Óbitos, 149. Pessoas resgatadas, mais de 76 mil pessoas. Animais resgatados, mais de 11 mil animais. Rodovias, são 100 trechos com bloqueios totais e parciais em 51 rodovias entre estradas, pontes e balsas. O nosso estado manda de tributos federais para o governo federal 57,4 bilhões, recebe de volta 13,3 bilhões. Saldo negativo 44 bilhões ao ano que nós mandamos e não retorna para o nosso estado. E agora vem a parte triste. O nosso estado, ele sofre a maior catástrofe da sua história. Nós estamos em um cenário de completo caos. Famílias perderam tudo, perderam as suas casas, perderam as suas vidas, perderam o que construíram nas suas vidas. Perderam suas empresas, a infraestrutura do estado inteira quase foi destruída, com estradas, pontes, ainda tem muitas cidades embaixo da água ainda. E na hora de ajudar seu povo, alguns deputados federais foram contra anistiar a dívida do estado ou anistiar 36 meses da dívida. O que é anistiar, para a população saber? Perdoar parte da dívida para dar um fôlego para nós reconstruirmos nosso estado. Alguns deputados foram contra. Foram contra o povo. Eles são traidores do Rio Grande. Porque a hora que o Rio Grande mais precisa é agora. Foram contra quem votou neles. E o mais triste, tem uma deputada de Caxias que votou contra. A deputada Denise. Na hora de maior dor do povo gaúcho, com aqueles números que são oficiais, votou pelo partido e não pelo povo gaúcho. Isso aí vai ficar na memória. Não só de Caxias, mas do estado inteiro. Na maior tragédia que teve até hoje na história do Brasil e do Rio Grande do Sul, não conseguiu mexer nem um pouco no coração deles, desses deputados gaúchos. E na hora de votar com o coração farroupilha, votar pelo nosso povo, independente de partido, por aquelas pessoas que perderam tudo, familiares que perderam a vida, eu não entendo por que voto assim. Sinceramente, não entendo. Não existe partido nessa hora, existe o povo gaúcho, existe a sociedade gaúcha, existem as empresas gaúchas, existe todos nós aqui, que saímos de manhã cedo para ajudar a descarregar carretas, doando do nosso salário para ajudar a comprar a cesta básica, como toda a sociedade está fazendo. Como todos nós, tentando ajudar o povo gaúcho. E o simples ato de era votar, não custava um centavo, mas era votar pelo povo da nossa cidade, do nosso estado, votaram contra. Eu não... Até desculpa que eu fico um pouco nervoso, porque... Uma parte, vereador. Fere a lealdade ao povo gaúcho. Isso fere a lealdade ao povo gaúcho. Fere a lealdade a quem votou neles. Independente de partido. Essa hora é a hora do povo gaúcho. A gente vê cidades catarinenses, paranaenses, o Brasil inteiro mandando mantimentos para cá. Todo mundo depositando dinheiro para erguer nosso estado. Independente do estado, da etnia, da cor, da opção sexual, todo mundo querendo ajudar. E os políticos, alguns deles, poucos deles, votam contra o povo gaúcho. Isso é uma vergonha. Isso é para ficar na história o nome registrado. Para ficar na história.
É uma vergonha para nossa cidade isso. Tá? E agora, para completar, a deputada votou contra aumento de pena de latrocínio, que é roubo com morte. Primeiro, votou pela volta do DPVAT, que é imposto. E agora, para pedir música no Fantástico, fez a terceira grande coisa. Votou contra o povo gaúcho, contra a anistia da nossa dívida. Pode pedir música no Fantástico, porque não falta mais nada. Quem é que pediu sua parte? Por favor, vereador Bressan. Vereador Schalco, ficou claro para esta deputada e esses deputados que o dinheiro realmente tem que ir para Brasília. Ficou claro que lá em Brasília que eles têm que fazer os racha lá entre emendas e tudo mais. Para compra de votos. Para canalice da política. Ficou claro isso. Porque o dinheiro iria ficar no Rio Grande do Sul. Ia ficar para a reconstrução do nosso estado. E ficou claro, vereador Felipe, mais uma vez, que este voto contra é para que o dinheiro vá para Brasília. E depois, a intermédio de migalhas que voltem, talvez por emendas que venham aqui fazer politicagem com 100, 200 mil. O senhor acabou de falar, seriam 44 bilhões. Dinheiro nosso. Dinheiro nosso. Com certeza. Seria 44 bilhões que ficaria aqui para as estradas, rodovias, reconstrução de casas e talvez não. E com certeza a recuperação do emprego dessas pessoas que temos muitos empresários que perderam tudo. E isso ficou claro que eles não querem que o dinheiro fique aqui, que vá para Brasília. Uma Obrigado. parte, vereador, se possível. Sua parte, vereadora Gladys. Eu esqueci de falar antes, né? Eu acho que a intenção é que nós, gaúchos, porque nós temos a fama no Brasil de grandes trabalhadores, né? É que a gente continue mendigando dinheiro e obra e algum benefício. A gente tem que mendigar para que, inclusive, os deputados depois fazerem distribuição através de verba parlamentar. Quem não tem trabalho tem que distribuir dinheiro, né? Peço uma parte. Agora, é inadmissível, isso não tem desculpa, não dá para aceitar os deputados gaúchos votarem contra a anistia. Não é possível. Eu me sinto assim, traída, injustiçada, revoltada. Era isso. Obrigado, vereadora Gladys. Vereador Fantinel. Vereador Schalco, a gente encontra uma explicação bem simples e bem rápida para esse triste acontecido. Se você me deve, você tem que me obedecer. Se você não me deve, você não precisa me obedecer. É essa a explicação. É muito simples. Por quê? E volto a dizer, aqui não é partido A ou B. Se tivesse tido um presidente que realmente quisesse ver o Brasil se tornar primeiro mundo, extingue as dívidas dos estados, porque os estados que têm dívida são os que mais produzem. São os estados que mais produzem, são os estados mais avançados dentro do país. São aqueles que devem. Tira a dívida dos caras para ver se o nosso país não dá um salto no futuro em tecnologia e crescimento. É muito fácil, mas se tu não me deve, tu não me obedece. Se tu me deve, tu me obedece. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Fantinel. Então, deixando bem claro, Estado do Rio Grande do Sul, ele paga em tributos federais 57,4 bilhões e recebe de volta 13,3 bilhões em transferências. Saldo negativo de 44,2 bilhões de reais de dinheiro que sai dos nossos impostos para o governo federal e não retorna ao Estado. Esse voto, que não foi feito por essa deputada e pelos demais, não era para o partido dela. Tinha que ser sido para o povo gaúcho e para todos os gaúchos. Muito obrigado.